Aê! Mais uma Aí. reunião da AGEV de Minas Gerais. Eu passo a palavra aqui, então, para a presidente da AGEV de Minas Gerais, Erislene Morato, que vai abrir esse grande dia para a gente, que é o centenário da Clarice Lispector, esse ano de 2020. A gente está com uma convidada especialíssima, Fátima Quintas. Deixo para a Erislene fazer as honras. Oh, muito obrigada. Fico muito feliz. Ô, Fátima, Fátima Quintas, é um prazer muito grande tê-la aqui, você ter aceitado esse convite das nossas Minas Gerais, da nossa AGEV, do centro do Brasil, onde a cultura sempre permeou, mas Pernambuco também é admirável na sua cultura, e você é especialista nela também, né, como pesquisadora que é, além da grande Clarice Lispector, eu sei que você faz grupos e pesquisa muito Gilberto Freire, e trabalhou 40 anos na Fundação Joaquim Nabuco. Então, a pesquisa é o seu afeto maior dentro da literatura, né? E eu sei que verdade, eu tive a honra de você conversar comigo e se abrir um pouco da sua história. Então, eu sei que você estudou na Europa, em Lisboa, e se especializou e fez pós-graduação em antropologia, né? Eu não estou ouvindo. O ser humano é o foco, né, da sua atenção. Ouvindo. Mas hoje nós vamos aqui falar, como bem você fala, sobre a Clarice, em homenagem aos 100 anos da Clarice Lispector, né? E você pôs um título muito enigmático, né? Que é a Clarice e o Mistério da Existência. Então, esse mistério da Clarice, esse enigma que sempre foi a Clarice, nos encantou e nos encanta, e vai encantar ainda por muito tempo. Só um minutinho. Nesse momento, a gente está com a Fátima Quintas só verificando o áudio dela, né? Eu sou diretora cultural da AGEB, então a gente aproveita nesse instante para poder apresentar as que estão presentes aqui. Então, do meu lado já é a presidente da AGEB de Minas Gerais, Erislene Morato. Depois, do lado dela, cada uma vai se apresentando, que aí já faz o círculo. Marcos Araújo. Boa tarde a todas, todos que estão nos assistindo. É um prazer participar. Minha primeira reunião e estreia na AGEB. Muito prazer, ainda mais começando com Clarice Lispector, né? Tudo de bom. Exatamente. Nós estamos escutando bem. Parece que a Fátima não estava conseguindo ouvir a gente. É isso que estava acontecendo. Está ouvindo agora? A gente ouviu ela o tempo todo. Ela que não estava escutando a gente. Ok? Eu não estava conseguindo ouvir. Nós temos também Glorinha Mameluc, que é presidente da Academia de Letras de Montes Claros. É problema deles quando não ouve. E a Fátima. Pronto, voltei. Vamos ver se agora a gente consegue um diálogo mais harmonioso em termos de audição. Fátima Quintas, para poder te apresentar, eu vou colocar até a nossa arte aqui da apresentação para a gente poder falar um pouco sobre você. Oh, meu Deus. Fátima Quintas, ela é Troféu Rio de Janeiro 2020 da UB do Rio de Janeiro, União Brasileira de Escritores do Rio de Janeiro. Natural de Recife, Pernambuco, coordena a oficina literária semanal Clarice Lispector. Ninguém melhor que ela para poder falar, né, sobre a autora. Ela é autora de mais de 50 livros de literatura e antropologia, entre eles Clarice Lispector, Nervo Exposto, que foi publicado em Recife pela Edições Bagaço em 2007. Ela é membro
da União Brasileira de Escritores, UB, Seção Pernambuco, das Academias Recifense e Pernambucana de Letras, é antropóloga, pós-graduada em Antropologia Cultural pelo Instituto de Ciências Sociais e Políticas Ultramarinhas de Lisboa, Portugal, é mestre em Antropologia Cultural pela Universidade Federal de Pernambuco. E muitas outras coisas. A Fátima Quintas fala que ela é uma letra rodeada de palavras por todos os lados. Então, a gente deixa aqui a palavra com a Fátima Quintas, recebendo ela. Muito obrigada, eu fico emocionada com as palavras de Brenda. Realmente eu tenho estudado Clarice, tenho essa oficina, é uma coisa que eu gosto muito, é semanal, bom, a literatura me encanta toda ela, a forma, o estilo, e Clarice é muito especial, né? Vocês querem que eu comece já falando sobre Clarice ou ainda tem alguma coisa a dizer? Começo? Bom, veja bem, Clarice é uma escritora absolutamente especial, singular. Ela tem uma atitude profundamente introspectiva. Ela sempre foi muito voltada para a interioridade, e a obra de Clarice se baseia exatamente, a escrita de Clarice, melhor dizendo, se baseia exatamente em alguma coisa muito especial, muito singular. Ela não é uma escritora comum, ela é uma escritora que tem uma forma, um estilo absolutamente pessoal. É impossível pensar que alguém chegue a escrever como Clarice. Clarice é ela é única. Ela não consegue, ninguém consegue realmente chegar a Clarice sem tentar interpretar palavra por palavra. Na verdade, uma frase clariciana é uma frase absolutamente distinta. Eu vou começar lendo alguns pequenos parágrafos ou frases da própria Clarice, para a gente entender, logo de início, a forma dela escrever. Essa forma absolutamente única. Então, ela diz: há um grande silêncio dentro de mim, e este silêncio tem sido a fonte de minhas palavras. E do silêncio tem vindo o que é mais precioso de tudo, o próprio silêncio. Outra, aspas, tem gente que cose para fora, eu coso para dentro. Essa frase, ela é pequena, porém ela diz tudo de Clarice. É exatamente essa ideia de cozer para dentro, essa ideia de interioridade, de introspecção, essa ideia de olhar o mistério da existência, que é o foco maior de Clarice Lispector, através de indagações e mais indagações sobre o que é a vida. Lógico que Clarice se indagou muito o que é a vida e, naturalmente, não conseguiu respostas. E não iria conseguir. Mas ela continuou insistindo. Todo o viver de Clarice, toda a literatura de Clarice está voltada para um desejo imenso de entender alguma coisa da existência humana. E ela confessa nos seus livros que ela não consegue entender. Ela busca, e quanto mais ela busca, como toda busca, ela tem mais indagações. As indagações crescem dia a dia, as indagações vão num volume imenso, e ela, embora ela saiba que não há respostas, ela continua aprofundando e indo além. Então, isso é que é muito interessante, Clarice. Isso é que eu diria que é a marca principal dela. Ela sabe, ela tem consciência de uma existência precária, ela tem consciência da morte, tanto que a vida e a morte
são os focos centrais de Clarice, mas ela não desiste. Ela continua instigando o leitor, para que o leitor venha a acompanhá-la, de alguma forma, nessa busca. Bom, há uma outra frase que eu acho muito interessante. Escrever, para mim, é uma fatalidade. Ou seja, eu imagino que, sem essa palavra, Clarice não conseguiria sobreviver. É justamente o livro, a palavra, a frase, essa angústia que ela vai colocando e que, ao mesmo tempo, vai liberando-se daquilo que a angustia. Então, é a palavra, é a grande arma dela. A palavra é o objeto maior de trabalho dela. É com ela que ela quer, é com a palavra que ela deve trabalhar e vai trabalhar. Há uma outra frase. O clímax da minha vida será a morte. Isso é interessante a gente entender em Clarice. Desde o primeiro momento dos livros de Clarice, ela trabalha com a vida e a morte. O que é a vida, não sei. O que é a morte, sei menos ainda. Então, ela diz permanentemente que a vida dela é sempre ansiosa diante, como a nossa, diante do advir, diante do ontem, diante do hoje ou do agora e daqui a pouco. Então, o tempo para Clarice foi alguma coisa que cada vez mais a levava a aumentar o seu número de tentativas de vida. Então, Clarice tem a vida e a morte diante dela o tempo todo. A obra dela está pautada essas duas perspectivas, e não somente. Ela vai buscar o tempo, que é exatamente a passagem de uma existência, a passagem da história de cada um, e vai buscar também o espaço, ou seja, eu estou em algum lugar, e este lugar pode ser diferente hoje ou amanhã. Porque Clarice diz uma coisa que eu acho bem interessante. As pessoas vivem num espaço e há uma sensação de que esse espaço independe, ou seja, você está nesse espaço, tenta se adaptar, não consegue se adaptar, mas o espaço continua. Seja para onde você for, você vai levar essa angústia. A angústia está dentro de você. O espaço vai colaborar, vai acolher a sua angústia. Uma outra frase que eu acho muito boa. Cada dia que se vive é um dia que se rouba da morte. Porque ela diz que o clímax da vida dela é a morte. Então, no momento em que ela diz que o clímax é a morte, ela vai dizer que a morte é alguma coisa que ela não tem o menor conhecimento do que seja. É bom dizer que Clarice ela não apresentou assim, nenhuma religiosidade mais intensa. Ela, aliás, nem falava em religiosidade. Ela falava muito numa busca de Deus, isso ela falava muito. Ela tem momentos em que ela eleva a sua palavra a Deus, onde ela pede a Deus que dê a ela esperanças para viver, onde ela implora, a palavra é mais melhor a gente dizer o verbo implorar, onde ela implora realmente resistência para a vida, ou seja, é preciso você ter resistência para viver, e ela diz que às vezes fraqueja, às vezes ela não consegue obter essa capacidade de viver e vai fraquejando, mas retorna. Então, há um retorno ao fracasso permanente da ausência das indagações, e há uma Clarice que vai vivendo, que vai vivendo. Deixa eu ver aqui mais uma. Nascer, veja como ela remete à morte. Nascer é o começo da morte. Então, o nascimento é uma alegria imensa, mas o nascimento é também começar a morrer. Desde o primeiro instante em que você vive,
você está começando já a morrer. Então, ela, em Clarice, a gente verifica esse mistério da existência numa profundidade muito intensa. E ela não nega, e tampouco ela diz que quer ter menos profundidade, ela quer ter mais, cada vez mais. É a ideia da profundidade da existência que a leva a ainda ter coragem de viver. Liberdade. Uma outra expressão dela, liberdade é pouco. O que eu desejo ainda não tem nome. Então, veja a escrita dela, quando ela diz liberdade é pouco, o que eu desejo não tem nome. Ou seja, ela deseja alguma coisa que nem ela própria sabe o que é. E ela diz isso, eu não sei o que é. Eu desejo entender a existência. Eu não entendo a existência. A morte eu também não entendo. Então, o que é que eu estou fazendo? O que é o meu dia a dia? O que é o viver? O que é esse espaço? Ela diz, quando... Agora, é incrível como a questão da escrita para ela era a válvula de escape, era a salvação dela, era a escrita. E ela diz textualmente, quando não escrevo, eu estou morta. Então, a gente pode perceber claramente que a escrita era o canal de liberdade, ou o canal que ela poderia se aproximar de alguma coisa, da própria vida. Ela escolheu a escrita como a sua arma, vamos assim dizer, entre aspas, de sustentação de si própria. Veja bem, se vocês quiserem fazer perguntas, eu acho muito bom, porque o debate fica mais... o debate sempre dá uma dinâmica maior ao bate-papo. Vocês podem fazer pergunta, parar e me perguntar, porque é sempre interessante sentir também vocês, como vocês estão entendendo essa Clarice, né? Como essa Clarice caminhava pela vida. Ela diz, eu me deixo de ser quando penso em não ser. Então, são sempre oposições, ou desejos de oposições. Clarice viveu muito na oposição. A oposição era a vida e a morte. A oposição era a consciência dos opostos. Clarice tinha essa consciência dos opostos. A vida de Clarice foi uma permanente busca de alguma coisa que ela sabia que não ia encontrar, que ela tinha consciência que não ia encontrar, mas ela não podia parar de buscar. Parar de buscar seria a morte para ela. A morte antecipada. Realmente, não é fácil falar de Clarice Lispector. Não é absolutamente fácil. É bastante difícil até, pela profundidade dela, pela introspecção dela, pela capacidade que ela tinha de antever ou de sentir. O sentimento em Clarice era a flor da pele. Então, Clarice, em todos os momentos, estava sentindo permanentemente, como nós estamos sempre. Só que a gente, às vezes, não pensa nisso. Mas ela pensou todo o tempo. Quer dizer, o sentimento, que é a base do ser humano, muitas vezes é esquecido em prol de uma racionalidade que nem sempre, veja bem, eu não sou contra a racionalidade, jamais, mas ela própria dizia, a racionalidade é ótima, sobretudo quando ela resolve o sentimento, só que ela nunca resolve o sentimento. Então, ela é contraditória, ela é opositiva, ela é uma pessoa que se volta completamente para o desejo de descoberta de alguma coisa e ela não consegue descobrir nada. Ela sempre diz, eu não sei por onde eu vou, eu não sei que caminho tomar, eu sei que há caminhos, mas não sei para onde eles levam. Veja, eu sempre acho que é interessante quando a gente fala de um autor... Por favor. Alguém falou? Fátima. Sim.
A Edislene estava falando. Ela ia começar a falar, mas parece do que a ser imagem e não dela ser, daquela questão da morte da vida, que as emoções dela, a flor da pele, eram mais veementes do que normalmente nós somos, as pessoas mais que são racionais, mas têm a parte emocional assim um pouco mais equilibrada. Você acha que ela caía num desequilíbrio disso tudo? O que você acha? Eu não Você me acho que ela ouviu? caísse no desequilíbrio. Eu acho que ela caía. Eu não acho que ela caiu no desequilíbrio. Eu acho que ela caía na angústia, na Na angústia da angústia. descoberta, das descobertas. O que a angustiava eram as descobertas. Ela não se inquietava no sentido de eu não estou conseguindo viver, não. Ela buscava a angústia das descobertas, que cada vez que ela se indagava, a indagação, ela sempre percebia que havia uma negatividade na própria vida que não podia ser negada. Então, e isso acontece, eu acho, com todos nós. Quanto mais a gente medita, mais Sim. a meditação é muito boa para tranquilizar, mas ela leva também a aprofundar as suas interrogações, porque só medita aquela pessoa que tem capacidade de mergulho no sentido de interioridade. Por exemplo, alguém quer dizer alguma coisa? Por favor. Eu fico imaginando, né, que isso é como se fosse um abismo interior, né? Mergulhar naquele abismo. A escrita de Clarice me remete muito a isso, né? A esse obscurantismo, às vezes, que é mergulhar em si mesma também e perceber sobre a existência da vida. E é muito... a gente está absorvendo tudo aqui, Fátima. Eu trouxe algumas frases, a gente trouxe algumas frases, né, da Clarice, que já que você está fazendo alguns comentários sobre as frases delas, eu proponho aqui de eu colocar um pouco de frase aqui para você também, se quiser comentar sobre. Sim. Uma é essa: eu tenho medos bobos e coragens absurdas. Pois é, isso daí eu acho que mostra justamente os antagonismos que em Clarice eram muito fortes, mas que ela própria dizia que não podia viver sem eles. Todas nós temos os antagonismos. Em Clarice, esses antagonismos eram constantes, mas ela se alimentava, na verdade, desses antagonismos. Ela não fugia deles. O que é interessante é isso, porque há muita gente que foge, que não quer pensar, não quer mergulhar. Benedito Nunes, que foi um grande escritor que analisou Clarice profundamente, ele fala em Clarice num conceito que eu acho absolutamente extraordinário. Ele chegou a um conceito que é o naufrágio da introspecção. Clarice representa o naufrágio, para ele, era o conceito da introspecção. Não é um mergulho, veja bem, naufrágio é outra coisa. É um naufrágio da introspecção. E ela não se esquiva desse naufrágio. Cada livro de Clarice é sempre... Porque Clarice não se preocupava muito com o enredo. Clarice se preocupava muito mais com a expressividade da linguagem. A visão muito mais do dizer, do eu, do ego, muito mais do que qualquer outra coisa. Então, quanto mais ela conseguisse realmente esse naufrágio, em busca de si, ela se achava mais animada a viver, ou menos desanimada, mas ela dizia, não importa, eu vivo permanentemente em oposições. Irei até a morte assim, nas oposições. Por exemplo, a obra de Clarice, como eu disse, ela não tinha assim uma grande preocupação com enredos maravilhosos. O primeiro livro de Clarice foi em 43, Perto do Coração Selvagem. E
esse primeiro livro, o que é de admirar é que ela poderia ter pensado, eu vou fazer uma coisa mais amena para chocar menos o leitor, para agradar o leitor. Não, ela fez para valer. Ela fez exatamente tudo o que ela sentia. Esse livro não é, de maneira nenhuma, menos hermético do que os outros. Talvez seja um dos mais herméticos. E curioso é que, ao longo do tempo, ela vai escrevendo. O último livro dela é mais ameno, A Hora das Estrelas. Ela traz um enredo mais completo, ela traz um personagem que eu acho fantástico, esse personagem, que é Macabeia, que vocês devem conhecer. Na minha opinião, isso é opinião pessoal, Macabeia é ela. Aquela nadificação de Macabeia, aquela inocência diante da vida, eu acho que era muito ela, no sentido de, eu não sei nada. O que é que eu sei? Coisa nenhuma. Quanto mais eu escrevo, menos eu sei. Quanto mais eu naufrago, menos eu consigo entender-me. Então, esse naufrágio da introspecção, que eu, como disse, considero uma expressão de Benedito, não é minha essa expressão, esse conceito, é extremamente explicativo ou feliz em relação a Clarice. Porque Clarice, ela tinha muitas vezes rupturas muito bruscas dentro do seu próprio texto. Ela está falando uma coisa, daqui a pouco ela passa a falar noutra, mas sempre ligado à sensibilidade, ao sentimento, à interioridade. Todos os livros dela estão absolutamente envolvidos com esse ego. Eu acho que o menos dos livros dela, o que menos ela trabalhou essa angústia, trabalhou sim, mas deu um enredo, pelo menos, é A Hora da Estrela, que é Macabeia. Macabeia é uma figura fantástica. Quando ela escreve A Paixão Segundo GH, em 64, há uma história aí, porque, veja, eu sempre acredito que no escritor, um pouco da vida, a gente saber um pouco da vida do escritor é muito importante. Aliás, de todo mundo, porque nós somos o resultado de tempos. Nós somos o resultado de somatório de horas, de instantes, de minutos. Então, há uma história, e a única história que é única, a única, que tem duas vezes propositadamente, é a nossa história. A minha não é igual a de nenhuma de vocês. A de Irislene não é igual a de Brenda, nem a da Márcia. Então, essa história que é só nossa, e que nós não damos muito valor a isso, mas ela é única e só nossa. Gilberto Freire dizia uma coisa com que eu concordo inteiramente, aliás, quem sou eu para discordar de Gilberto, mas que ele dizia que interessava a ele, o que mais interessava a ele eram biografias humanas. Porque é através da biografia que você chega à cultura, é através da biografia que você chega à sociedade. A biografia representa a sociedade, desde que ela seja realmente uma biografia mais fiel, desde que ela não seja uma biografia ficcional. Então, quando Gilberto tem esse amor à biografia, e ele tinha um amor intenso à biografia, demonstra justamente que é essa biografia que vai revelar realmente o ser humano e vai revelar a cultura que esse ser humano vive e vai revelar a capacidade que esse ser humano tem de viver. Porque um outro aspecto é essa capacidade, né? Que em Clarice, por exemplo, ela dizia
que há dias que eu só vejo a morte, e há dias que eu vejo mais a vida. Mas se eu somar, Clarice dizia, se eu somar, eu chego muito mais a dias perto da morte do que dias perto da vida. Então, veja como é uma angústia permanente, é uma necessidade permanente. Quando Clarice casa, eu acho que vocês sabem, talvez eu vou narrar um pouco a história dela, porque talvez isso ajude a gente. Veja bem, Clarice, ela nasce no dia 10 de dezembro de 1920. E ela, com 4 anos, ela vai, todo mundo sabe disso, eu acho que estou apenas repetindo, mas todo mundo sabe. Eu estou olhando aqui para ver se me ajuda a falar em Clarice. Ela vai para Maceió, porque a família estava sendo perseguida, os judeus estavam sendo perseguidos por conta da Revolução de 1917 na Rússia. E Clarice nasce na Ucrânia. Agora, veja como ela tem uma condição migrante da qual ela não suportava. É lógico que uma mulher voltada para a introspecção não pode gostar de estar migrando. Ela nasceu vindo para o Brasil. Então, ela nasce justamente, a família tem que parar numa aldeia chamada Chechernivtsi, na Ucrânia, para ela nascer. Ela nasce e segue para o Brasil. Ela chega aqui com 2 meses e meio ao Brasil. E vai para Maceió. Ela não vem direto para o Recife, não. Ela vai para Maceió, porque em Maceió morava um tio que tinha uma fábrica de sabão. Já estava instalado aqui no Brasil. E a família vai inicialmente para essa fábrica de sabão, trabalhar na fábrica de sabão. Só que não deu certo, e o pai resolveu, então, José Rabin, que era o nome do pai dela, resolveu, então, vir para o Recife, numa tentativa de melhorar economicamente. Ela aqui chega com 4 anos e fica 10 anos aqui. Ou seja, ela passa no Recife uma fase muito importante da vida, de 4 a 10. Não chega a ser a infância maior, mas é uma infância, uma pré-adolescência e uma adolescência. De 4 a 14 anos ela viveu aqui no Recife. E depois ela vai embora para o Rio de Janeiro. E no Rio de Janeiro ela casa com um colega de turma que ela fez direito. Então ela casa com um colega de turma, e esse colega de turma resolveu se encaminhar para a diplomacia. Então lá vai Clarice migrar de novo, porque o colega de turma acabou sendo diplomata. E lá vai Clarice pelo meio do mundo. Aí vai para Nápoles, vai para Itália, vai para a Suécia, vai para os Estados Unidos, vai para a Inglaterra. Enfim, começa uma vida realmente migratória que ela não desejava. Ela tem um filho que nasceu na Suíça, o primeiro filho, Pedro, e o segundo filho vai nascer em Washington, nos Estados Unidos. Então, é essa vida migratória que faz com que Clarice, em 59, peça divórcio. Divórcio não, desculpe. Naquela época não tinha divórcio. Peça separação. E separa-se. O marido fez tudo para ela ficar. Inclusive, tem uma carta dele, que ele escreve para ela, em 59, que é justamente o ano da separação, pedindo por tudo para que ela não se separe. Mas ela diz que não, e não volta atrás. Separa-se. E vem com os 2 filhos e fica aqui no Rio de Janeiro. Bom, a vida de Clarice, evidentemente, muda completamente, porque ela passa, então, a trabalhar como jornalista para poder compensar a pensão que era pequena.
ela não gostava de ser jornalista, ou melhor, ela não gostava de escrever crônicas. E, no entanto, ela tem um belo livro, A Descoberta do Mundo, que é o livro de crônicas. Mas ela não gostava. Ela dizia que a crônica limitava o pensamento dela, porque toda crônica tem um número de... Enfim, tem um limite, porque o jornal tem que ter limite. Então, ela dizia que se angustiava ao escrever a crônica, porque tinha que ter, quando estava ganhando gosto, como costuma se dizer, ela precisava parar e encerrar, porque tinha que entregar o jornal. Mas ela viveu do jornalismo e escreveu bastante crônicas, são muito bonitas as crônicas, embora ela diga que não gostasse, e ela vai continuando a sua vida até chegar em 63, quando ela se arrepende de ter se separado e resolve voltar para o marido. E aí vai atrás do marido. O marido estava na Polônia, era embaixador da Polônia, porque, como eu disse, ele tinha seguido a carreira de diplomata. E ela vai lá pedir para voltar. E ele diz que não, que agora está com uma pessoa, Isabel, que era uma filha de um diplomata, e que ele está muito bem e que não quer, de maneira nenhuma, retornar. E mais, que ele deseja oficializar a separação, que até então não tinha sido oficializada, para justamente poder se casar com Isabel. Quando Clarice retorna dessa viagem, Clarice retorna completamente arrasada. Isso foi em 63. E ela veio tão arrasada que ela diz ao seu amoroso Lima que o pior momento da vida, a maior dor que um ser humano pode sentir, ela sentiu naquele momento em que ele não quis a reconciliação. E então ela se tranca e vai e resolve. A imagem saiu, por isso que eu parei um pouquinho. Ela tem uma depressão muito forte, tranca-se e resolve então escrever. É quando ela escreve o melhor livro dela, A Paixão Segundo GH. É interessante que parece que os grandes livros dos escritores são escritos em momentos muito especiais, porque Clarice estava no máximo desespero, intimamente falando, quando ela escreve A Paixão Segundo GH. E aí vem a pergunta que todos que estudam Clarice tentam fazer e não tem resposta. Quem é GH? Por que Clarice colocou iniciais? GH seria gênero humano? Não. É muito óbvio para Clarice. GH seria, por acaso, um ser humano tão inacabado que não merece ainda ser definido, não merece ter nome? Veja, ela estava num momento muito difícil, num momento de uma negativa do marido. E a sensação que a gente tem é que Macabeia é ela. Então, desculpe, eu estou falando de GH, eu vou voltar a GH. Então, a sensação que a gente tem é que GH é uma pessoa realmente um tanto desesperada, porque seria um pouco, todo escritor se coloca no texto. Há uma pessoalidade na literatura, e em Clarice, então, essa pessoalidade é absolutamente óbvia. Bom, então ela escreve A Paixão Segundo GH, que ela considera o seu melhor livro, eu também considero, e, aliás, a maioria dos analistas considera o melhor livro, é um livro extraordinário, fantástico, e a escrita é feita diante de um grande sofrimento. Então, Clarice vai buscando sua vida, sempre tentando amenizar essa angústia, mas ela nunca conseguiu realmente esse amenizar. Isso foi literalmente um engano que ela própria diz. Eu todo dia me engano, mas
eu me engano sabendo que estou me enganando. Eu me engano para sobreviver. Acho que vocês sabem que Clarice, ela era filha de Pedro e Marieta Lispector, e isso é importante a gente saber, porque Pedro era pobre, o pai, porém, ele gostava muito de ler e tinha grande conhecimento da Bíblia. E gostava muito de matemática. Então, era um homem que se distinguia, culturalmente falando, intelectualmente falando. Eu estou querendo mostrar isso. E a mãe era uma mulher realmente doente, bem doente, mas fazia poesia e tinha um diário. Então, veja, a doença da mãe em Clarice é uma coisa que vai perturbá-la muitíssimo. Por quê? Porque quando Clarice nasce, ela recebe o primeiro nome de Clarice foi Chaya, que quer dizer, em russo, vida. E a mãe estava no auge da doença, ou seja, a sensação que ela teve o tempo todo, isso, ela se culpou de uma forma muito forte, que a gravidez, que antigamente isso acontecia, a ideia de que a gravidez poderia curar as pessoas que estavam doentes. Então, quando ela nasce com a sensação clara de que quando colocaram o nome dela Vida, era a esperança de curar a mãe. E a mãe não foi curada. A mãe continuou muito doente e morre quando Clarice tem 10 anos. Então, essa culpa que Clarice carregou a vida inteira em relação à mãe é uma coisa muito importante para a gente entender Clarice. Porque todo o tempo, a figura da mãe foi a figura de uma pessoa que ela não conseguiu salvar. E ela fala isso. Então, essa culpa da mãe é realmente alguma coisa muito, muito importante, muito relevante, claro que seria para todo mundo. Que, na verdade, os livros dizem mesmo que houve essa esperança da gravidez curar a mãe. E, claro, que não curou e veio morrer. Então, a gente tem uma Clarice que tem, na sua história, uma culpabilidade em relação à mãe. Então, isso é importante para a gente tentar entender a sua profundidade, o seu mergulho, a sua permanente tentativa de descobrir quem sou eu, para onde eu vou. Né? Então, veja, ela tinha também irmãs. Ela tinha uma irmã chamada Elisa, que era a irmã mais velha, e tinha uma outra irmã, Tânia. Elisa, inclusive, escreveu livros. Escreveu 8 livros. E é estranho que os livros de Elisa não tenham sido aplaudidos. Eu mesmo já procurei o livro dela, livros dela, e não consegui encontrar. E ela publicou 8 livros. Então havia já na família uma tendência, porque o pai era culto, a mãe era uma pessoa que não era inculta, os pais foram cultos. Então, Clarice teve realmente um esteio em relação à sua intelectualidade, à sua literatura, à sua vontade de entender o homem, de entender a humanidade. Bom, eu vou fazer aqui um parêntese, porque quando eu comecei a estudar Clarice, e que fui atrás da sua biografia, e que descobri que a irmã dela, que ela tinha uma irmã chamada Elisa, eu achei uma coisa estranha, que eu tenho uma irmã também chamada Elisa. E não é comum o nome Elisa. É pouco comum. Aí eu disse, meu Deus, que coincidência para mim,
assim, quer dizer, alguém também que tem uma irmã chamada Elisa, e é uma pessoa que eu estou estudando, eu começava a estudar a Clarice naquela época. E, bom, você sabe que ela veio para Maceió, aqui ficou, depois seguiu para o Rio, enfim, Clarice, antes de morrer, ela morre em 77, em 1977, ela nasce em 1920, portanto, ela morre com 57 anos. Em 76, ela começou a ir aos lugares que ela mais desejava visitar, por despedida. Ela sabia que estava com câncer e sabia que tinha pouco tempo de vida. Então, ela pede a Olga Borelli, que foi a maior amiga dela, uma amiga que surgiu quando ela já tinha uma certa idade, não foi assim desde cedo, não. A Olga Borelli vai ser a maior amiga dela, e inclusive foi quem assistiu à morte de Clarice, e que ficou com ela todo o tempo. Olga Borelli diz, no seu livro, ela tem um livro, ela diz, Clarice não era fácil de conviver com ela, e nem poderia ser fácil, pela capacidade que ela tinha de captar as coisas, e pela profundidade, pelo mergulho existencial, por esse naufrágio, né, como foi dito por Benedito Nunes, esse naufrágio da introspecção. Então, na verdade, entender um pouco a vida dela também, essa culpa da mãe, a questão migratória, que para ela foi sempre uma angústia, ela migrando sempre, a questão do retorno, veja que quando ela retorna para o marido não quer, em 64, ela escreve seu melhor livro, Paixão Segundo GH, enfim, há elementos que vão compondo a vida de Clarice, como são elementos que compõem a vida de todos nós. É evidente. Então, é sempre bom a gente ter em mente, eu não sei se vocês conheciam a biografia, vocês conheciam já a biografia dela? Só abrindo aqui. Eu conheço algo da biografia da Clarice, sim, Fátima, inclusive sobre essa questão da diplomacia, né, de ser o tempo que ela ficou casada com o marido que era diplomata. Tem um livro que ela escreveu, foi reunido, aliás, a partir de cartas que ela escrevia para as irmãs, que chama Minhas Irmãs. Eu tenho esse livro e aí tem toda essa relação, né, como que ela ia passando pelas viagens, pelos países e escrevendo para as irmãs dela toda essa relação de proximidade que ela tinha e de carinho com as irmãs, já que você falou numa das irmãs aí. Isso, inclusive, esse livro chama-se Minhas Queridas. Minhas Queridas. E ele é muito interessante porque a gente percebe o que é muito comum, ela rogando, o termo é esse mesmo, rogando para que as irmãs escrevessem para ela. Ela sentia falta das cartas. Não sei, você leu, deve lembrar. Ela pedia, pelo amor de Deus, escrevam, por que vocês não escrevem? Normalmente a pessoa que está fora tem esse sentimento. Se escreve pouco. Não, por que vocês não me respondem? Por favor, me respondam. O que é que eu faço para que vocês me respondam? Todas as cartas quase imploravam isso, entende? Então, a gente percebe que, claro, mas isso é muito comum. Eu morei fora há 7 anos e tive exatamente essa mesma sensação. A gente escreve com vontade louca que a pessoa responda e as pessoas não respondem. E a gente fica numa ansiedade, numa angústia imensa. Quem morou fora, vocês devem, algum de vocês, eu não sei se já morou fora, muito tempo, né? Eu morei 7 anos fora. Então, isso que ela sentia, né? Ela ficava numa angústia terrível porque as irmãs e minhas queridas não atendiam ao apelo da escrita. Isso foi uma boa lembrança. Mas vocês querem fazer alguma pergunta?
querem saber mais alguma coisa de Clarice? Eu devo ter esquecido muita coisa, estou olhando aqui para ver se... Fátima, eu gostaria só de dar um testemunho. Aqui em Montes Claros, nós temos uma academia feminina de letras, que eu fui a primeira presidente, uma das fundadoras. E esse ano a gente lançou uma coletânea agora. Elas por Elas. Não sei se está dando para ver. Chama Elas. São escritoras da academia falando sobre escritoras. E ele foi todo dedicado a Clarice Lispector. Esse livro aqui está sendo lançado agora. Tá? Eu achei interessante o tema da palestra, porque eu aprendi muito com você, e porque essa coletânea é dedicada a Clarice Lispector. Agora, eu quero te fazer uma pergunta que não tem nada a ver com Clarice Lispector. Você conhece Melquiades Montenegro, em Recife? É grande amigo nosso, viu? É também escritor, ele prefaciou um livro meu. Eu quero te dar os parabéns e dizer que eu aprendi muito sobre Clarice com a sua palestra. Quero Fico contente com isso, tá, porque realmente a gente parece que quando conhece muito o autor, é mais difícil de falar do que quando conhece menos. Eu sinto dificuldade porque são tantas variáveis, são tantos momentos de Clarice, que às vezes a gente não diz um momento melhor, diz aquele que é menos significante para ela do que aquele que era mais significativo. Mas isso acontece. Eu gostaria que vocês fizessem mais perguntas para dinamizar um pouco. Diga lá, Márcia. Habilitar aqui. Eu conhecia um pouco da história de Clarice, te agradeço, porque, com certeza, aprendendo mais, conhecendo mais, né? E você fala com muita propriedade, assim, é muito bom isso. Enquanto você me falava, eu estava me lembrando de Flor Bela Espanca, que eu acho que tem aí um link entre as duas, porque a obra, as melhores são nos piores momentos. E eu, às vezes, também, assim, a produção, quando eu escrevo, geralmente é naquele momento que eu não estou muito bem. Então, essa angústia que leva a gente para frente, que proporciona a gente essa catarse, ela costuma produzir bons frutos. E você também vê essa relação de Flor Bela Espanca e Clarice. Claro, eu acho que Flor Bela é uma outra, eu não conhecia tanto a vida particular de Clarice, né? Conheço um pouco mais de Flor Bela. Mas você vê esse link entre as duas? Eu acho que tem, sim. Flor Bela é uma grande escritora, né? E tem, sim, um link entre as duas. Eu concordo com você perfeitamente. É interessante que Clarice, quando se perguntava a ela, não é o caso de Flor Bela, que é posterior, mas quando se perguntava a Clarice quem a influenciara, né? Não é o caso de Flor Bela, como eu estou dizendo. Flor Bela foi influenciada por Clarice, é o contrário. Mas, ao perguntar, mas aí eu me lembrei, fiz uma associação me lembrando de pessoas que influenciaram Clarice. E ela dizia que, por exemplo, não tinha sido influenciada por Joyce, quando, na verdade, a gente sente a influência de Joyce, e, sobretudo, porque ela tem um livro, Perto do Coração Selvagem, que é o primeiro livro dela, que eu falei, inclusive, nele, que foi retirado de uma epígrafe de Joyce. Então, ela diz que não tem influência por Joyce. A influência que ela fala mais em outras influências mais femininas, de outras mulheres, mas que não falam em Joyce. E a gente sabe que teve. Ela não gostava muito
de dizer em relação às influências. É engraçado isso, Clarice, porque ela achava que tinha uma certa autonomia, ou seja, uma certa identidade, uma identidade tão profunda que ela teria ultrapassado as próprias influências. E isso ela não dizia, mas a gente sentia isso nela. Ela é como se ela não, ninguém me influenciou, não é verdade? A gente sabe que tem influências, que tem influências. Virginia Woolf, por exemplo, ela aceitou, quando se falou em Virginia Woolf, admitiu que Virginia Woolf tivesse, mas Joyce, ela parece que tinha alguma coisa contra Joyce, porque com Joyce ela ficava com raiva, e, no entanto, estranhamente utiliza um epígrafe de Joyce, o título Perto do Coração Selvagem. Então, são essas coisas, são as contradições do ser humano, né? Mas, em Clarice, realmente, a gente não pode negar que é uma escritora que tem uma singularidade enorme, né? A gente não pode negar. Não pode dizer... E uma profundidade, né? Como? E uma profundidade. Ah, sim, ela mergulhava, é aquele naufrágio da introspecção. Sim, adorei isso, naufrágio na introspecção. Isso aí é de Benedito Nunes, que estudou muito ela, e diz que é um naufrágio na introspecção. E que ela não tinha medo do naufrágio. Pelo contrário, porque não é um mergulho, é um naufrágio. Então, o naufrágio mata. O naufrágio é a morte, vai a morte. E que ela viveu a vida inteira buscando a própria morte. Diga lá, por favor. Pode ver. Fátima, tem uma questão aqui, ó, bate-papo literário. Eu não ouvi, eu não entendi. Eu podia repetir? Não. Sim. Oi, eu sou Maria Delboni, né, que já complementou, mas eu disse que eu aprendi muito com você hoje, que muita coisa eu não sabia dela. Mas eu estava fazendo um contraponto aí, quando você disse que o autor é muito da sua biografia, a gente estava, e que a gente se liga também ao estilo de época, às correntes do momento. Então, a gente vê aí como a Clarice, por exemplo, que está no modernismo, né, ela nasce antes do 22, que é o modernismo, e ela já está em pleno modernismo, mas ela ainda se pega nas correntes do romantismo. Mas isso porque ela tem agora fiquei sabendo, né, do nascimento, a morte está muito arraigada nela, né, está muito assim, essa introspecção já vem de berço. Então, é isso que ela traz, o que ela traz nas suas poesias, quando a gente fala de introspecção, é justamente isso, é de berço, reminiscências de berço, né, e que vai voltar, a gente fica pensando que ela está voltando ao romantismo, que é aqueles temas do romantismo, que seria a morte, a angústia, o pessimismo, tudo isso que são características de um estilo anterior, que está aí agora presente no trabalho dela, mas tem um porquê. E quando a gente fala nisso, eu mesma sou uma pessoa que sou muito ligada a essa parte introspectiva, muito ligada, talvez, a essa parte de angústia, e que certamente tem alguma ligação com a minha biografia, não sei, mas deve ter, caso para analisar. Tem que sim, com certeza. Mas muito obrigada pela palestra. Eu que agradeço. Eu estou profundamente emocionada e estar falando para vocês. Clarice, quando ela nega as influências, e ela diz também uma coisa em relação ao que você falou, porque o modernismo também se chega. Há alguns analistas que admitem que ela é uma modernista. E ela sempre disse uma coisa, e disse muitas vezes, várias vezes: por favor, não me classifiquem. Eu não tenho classificação. E, por favor, não me classifiquem. Então, é claro que o modernismo fala muito na possibilidade dela ser também uma corrente modernista, mas há de se respeitar eu não quero ser classificada. Eu não, por favor, não me classifiquem.
e como romantismo. Então, ela, no fundo, ela é uma mistura de muita coisa. Ela dizia, inclusive, eu misturo tudo, eu não gosto das coisas únicas, eu gosto das coisas multiplicadas, eu gosto das coisas que têm várias que possuam variáveis inúmeras. Eu não gosto de nada único. Então, ela dizia, não me classifiquem, por favor. Me deixem à vontade. Mas muita gente fala no romantismo e fala no modernismo também. Alguma pergunta a mais? Sim, é isso. Não, está bem esclarecido. O que me ressaltou, que me chamou a atenção, quando você disse dessa introspecção, desse naufrágio na introspecção, né? Acontecia com os nossos poetas românticos, mas acontece muito ainda hoje com os nossos poemas, os nossos poetas do modernismo. Então, isso é uma característica própria, não é da época, não é um estilo recorrente. É um estilo recorrente, mas ele não é uma característica da época, é do próprio autor, é do sentimento íntimo que ele tem, de uma vivência, de tudo isso que você acabou de falar. Isso é bem esclarecedor, eu achei bem esclarecedora a sua palestra. Como eu te disse, muito obrigada. Para mim, foi eu que agradeço. E agora, realmente, eu acho que a classificação é sempre limitada, né? Ela é muito... Então, classificar uma autora do nível de Clarice Lispector é muito difícil. E ela dizia muito, por favor, não me classifique, eu não quero, eu fujo de qualquer classificação. Ela era única, ela é única ainda, ela é singular. Há quem tente imitá-la, mas não chega nem por perto. Não chega mesmo. Né? Isso aí. Isso mesmo, realmente. Olha, a Ana Maria Torinho, né, chegou agora, não sei se ela queria já fazer uma pergunta. Eu vou falar um pouquinho, perguntar, inclusive tem uma pergunta de quem estava assistindo, se você acha que Clarice viveu a sua escrita. Isso foi pergunta, não está escrito quem que é, bate-papo literário. Eu achei interessante, porque no meu parecer, eu acho que ela viveu intensamente, porque ela naufragou em si mesmo, né? Introspectivamente, angustiadamente, pondo para fora todo o seu thanos, né? Que é o sentimento de morte, e o seu sentimento de vida também. Então, desde essa impactação dessa história que você contou, que eu não sabia, da morte da mãe, então, ela se culpar com isso é muito forte, né? E a presença da mãe é uma coisa que é fundamental na existência de todas nós, né? Porque a gente se espelha. Então, ela se espelhar na morte, né? Aquilo arrancou dela. Então, agora, o melhor livro, Ser a Paixão aqui, segundo o GH, você tem alguma ideia de quem seja o GH? Uma coisa particular sua. Veja, eu acho que GH... Eu tenho já. Você tem, então eu quero saber também. Porque todo mundo quer saber. Olha, o que eu tenho é o seguinte, esse livro foi escrito após uma dor mais profunda, que ela mesma disse, que foi a perda dessa escolha que ela fez, num período, talvez, cansada de migrar tanto, de emigrar tanto, né? E querer se radicar, ela se separa. Mas ela viu que o sentimento dela era mais forte, foi atrás dele na Polônia. Aí ele dá esse golpe de, como diz, de machado nela, né? Na cabeça dela, né? Foi um algoz, foi né? Porque ele já estava noutra. E ela estava noutra, não teve conexão. Então, a dor foi tão profunda, e ela escreve o melhor livro dela, um romance
e eu acho que a gente realmente produz nos momentos mais marcantes de emoção suprema. E, realmente, a emoção suprema vem com dor. É muito raro ser de alegria, de satisfação. Acontece. Mas essas não nos marcam tanto como da dor, da perda. Então, eu acho que esse GH era simplesmente a dor dela, que ela sentiu em relação à perda do grande amor da vida dela, que foi esse marido dela. Esse GH tem um simbolismo. Para mim, é isso, né? Para mim, está bem claro o GH, que ela, claro, não pôs a inicial do marido, que ficaria muito na cara, e não é coisa de Clarice. Então, ela se definiu como um símbolo dela. Eu acho isso, mas eu concordo com você. No fundo é o marido, essa dor, dessa perda abissal, né? Porque ganhar um não, né? Assim, de uma coisa que ela tinha esperança, claro que ela tinha esperança, senão ela não teria ido. E tinha vontade, tinha amor, né, para oferecer. E aí ela foi pega de surpresa dessa emoção dela, né? Ela tinha realmente muita esperança. Ou foi a perda, a quebra, uma morte na autoestima. E aí também surgiu. Pode ser. Eu queria ler, eu não li esse livro, quero ler, vou ler. Eu acho que deve ser, no que eu penso, né, segundo os seus relatos, eu acredito mais nessa perda, nesse baque da autoestima que foi naufragada, né, que foi dizimada. Eu quero ler o livro, depois eu posso... Maria Delboni pertence à nossa diretoria da AGEB-MG. E entrou na nossa sala a Ana Maria Tourino, que pertence à diretoria da AGEB do Rio de Janeiro, que é grande parceira nossa. Bem-vinda, viu, Ana? Olá, Ana Maria. Obrigada, Irislene. Eu quero dizer... Oi, Ana. Oi, tudo bem? Como vai todo mundo? Boa tarde para todas. Eu gostaria de dizer que desde o início eu estou ouvindo vocês. Eu só não conseguia entrar aqui na sala, consegui há pouco tempo. Ouvi toda a palestra de Fátima, adorei, quero parabenizá-la e quero parabenizar também a AGEB Minas Gerais pela iniciativa. Muito obrigada pelo convite. Vou permanecer com vocês aqui até quando der, porque hoje eu estou aqui antenada em outras coisas, que a Irislene sabe. Meu marido hoje concorre para a presidência da Academia de Medicina no Rio de Janeiro. Daqui a pouquinho vai começar a contagem dos votos. Então, nessa hora... Claro, mas eu estou adorando. Eu conheço muito pouco de Clarice, mas eu sou muito fã das frases de Clarice, né? Então, uma delas que eu gosto muito é aquela que diz que quem não sabe o que é, jamais chegará a saber. Há coisas que não se aprendem. Então, Clarice é isso aí, Fátima é uma felizarda, não só por ser uma estudiosa da obra de Clarice, como também por ter tido a oportunidade de conviver com ela. Isso não tem preço. Eu não convivi com ela, não. Clarice, não, eu entendi que você tinha convivido. Não, lamentavelmente, eu não convivi com Clarice, não. Eu lamento muito. Ela não estava mais no Recife, eu não convivi com ela. A minha paixão nasce... Eu, na verdade, não sei nem como foi. Foi muito nova. Eu lia muito. Eu não gostava de brincar de bonecas. Eu me lembro disso, que não tem que brincar de boneca, 7 anos, 8 anos, e eu não gostava, então eu lia muito, e meu pai tinha uma biblioteca imensa, meu pai foi um grande intelectual, foi um historiador aqui no Recife, e a biblioteca dele tem 40 mil exemplares, imagine. Então eu ia para lá e buscava, tirava os livros e começava a ler, e eu me recordo que quando eu comecei a ler Clarice, eu acho que eu tinha meus 13 anos,
menos do que o que eu falei anteriormente, minha mãe me chamou e disse que aquele livro não era o ideal para mim. Ela tentou me persuadir a não lê-lo, mas eu li. Não entendi, mas guardei e disse, não, este eu vou entender depois, porque aí o não entender foi um estímulo. E logo que eu pude, comecei a ler a obra toda, e cada vez mais que a gente lê Clarice, isso é que é incrível, que cada vez que eu leio Clarice, eu descubro mais coisas, porque como você disse, cada frase é uma frase. É verdade. E leva a inúmeras reflexões. É verdade. Ela não tem, a forma para ela foi de uma importância enorme, embora ela não tenha falado nisso, mas a gente sente que ela se colocou ali como ela queria. Ela não temeu nada, absolutamente nada. Como eu falei, o primeiro livro dela é do mesmo jeito que dos outros livros complexos, porque A Hora da Estrela, por exemplo, é um livro menos complexo, que tem uma figura muito interessante, que é Macabeia. Né? Macabeia é um personagem fantástico, acho que vocês conhecem Macabeia. É um personagem maravilhoso, uma coisa extraordinária. Foi do último livro dela, Da Hora da Estrela. E Macabeia, eu tenho a impressão que ela é o nada, e ela representa justamente a nadificação de Clarice. Mas nem todo mundo concorda com isso. Mas eu acho o personagem é uma coisa maravilhosa. Quem não leu, leia, porque vale a pena. É belíssimo. O presidente Irislene, eu também gostaria de lhe dizer que pelo YouTube e pelo Facebook temos outras argebianas do Rio de Janeiro prestigiando este belo programa de hoje à tarde. Mais uma vez, lhe parabenizo pela iniciativa. Bom, eu estou aqui à disposição para responder. Se não houver mais resposta, ou melhor, se não houver mais perguntas, talvez seja na hora da gente se despedir. Não sei, vocês aqui dão um rumo aos acontecimentos. A gente já está com tempo, assim, né? Geralmente a gente faz essa reunião online, virtual durante 1 hora, mas a gente já tem aí quase 1h15, porque foi muito especial, é muito especial falar sobre Clarice. Eu, como diretora cultural da AGEB de Minas Gerais, vou exibir aqui com essa emoção, né, esse prestígio. A gente lançou o Nu da Palavra, foi um lançamento que ainda não ocorreu presencialmente. Aqui em Belo Horizonte, a gente está agendando, por causa da pandemia, evidentemente, tivemos de adiar, mas a gente foi prestigiada com um carinho que é de Andréia Portugal, e exibiu, então, o livro Nu da Palavra, que é a coletânea da AGEB de Minas Gerais, no estande da Editora Sem Fronteiras, no Salão do Livro de Portugal, Feira do Livro de Portugal, 90 anos que está fazendo, e ela nos mandou essa foto com uma mensagem muito carinhosa. Agradecemos, então, a de Andréia Portugal, que é uma madrinha aqui da AGEB de Minas Gerais e é da AGEB do Rio de Janeiro. Né? Então, é uma grande honra para todas nós receber esse prestígio também. E, Fátima, nós enviaremos para você, no seu endereço, que a gente vai pegar depois, uma coletânea nossa do Nu da Palavra, porque é uma grande honra realmente estar com você. E exibindo aqui, que a gente geralmente entrega em mãos, a gente vai enviar junto o certificado, mas por agora, para você receber aí o nosso carinho, certificamos que a Associação de Jornalistas e Escritoras do Brasil, a AGEB, Corredoria Minas Gerais, certifica que Fátima Quintas ministrou palestra sobre o tema Clarice Lispector e o Mistério da Existência, realizada hoje, né, pelo Facebook da AGEB de Minas Gerais, e também a gente está fazendo uma transmissão pelo YouTube. É uma enriquecedora palestra, realmente, que veio de encontro aos mais altos e legítimos interesses da AGEB de Minas Gerais em prol do conhecimento e desenvolvimento da mulher e todos os participantes.
Assinam, então, Irigene Castelli Branco Morato, que é nossa presidente, né, dessa coordenadoria de Minas Gerais da AGEB, que é nacional, no cinquentenário, né, da AGEB, e nesse centenário, então, da Clarice Lispector. E também assina Lin Quintino, que é a primeira secretária, inclusive já mencionou aqui que é uma leitora de Clarice, a Leslie também, que esteve presente aqui, mas não com as carinhas aqui, não por causa de conexão mesmo, mas mandaram muitas mensagens, a gente viu mensagem de muitas. Olha, se Clarice viveu da escrita dela ou não, eu acho que ela não conseguiria viver se não fosse pela escrita dela. Então, acho que foi aí que ela realmente viveu e viveu muito, né? Pela escrita. Se viveu financeiramente, ela tinha outros ganhos também, eu acho que não é essa questão, ela realmente é uma das escritoras muito lidas e publicadas, e até hoje se compra muito Clarice. E teve um reconhecimento, né, Fátima, mesmo em vida, né? Sim, sim. Foi uma pessoa muito especial, não é? Ela realmente, a gente, para falar nela, tem até dificuldade pelo que ela era, não é? E acho que colocar-se na escrita, vejo eu como uma forma até de salvação também para ela. Era uma maneira dela se liberar um pouco das angústias. Porque ela se colocava mesmo, ela não teve receio nenhum de se colocar, e isso é fantástico, é de aplaudir, sobretudo porque no primeiro livro ela já se colocou da forma que ela achava que devia se colocar, e até o último livro, né? Então, não temos só temos que aplaudir e dizer, Clarice é absolutamente única. Pois é, Fátima, eu acho que Clarice é um enigma a ser desvendado, né? E como o enigma é instigante, nós não vamos esquecer Clarice tão cedo, entendeu? Eu acho que ela vai ser trabalhada por muito e muito tempo. Agora, as frases dela é de uma reflexão imensa, e os livros também, né? Que estão contidos todas essas frases. E tem um conto dela que me instigou muito, que é um conto da barata. Ela faz uma analogia, né? Porque a barata é uma coisa repulsiva. Significa o quê, né? Significa o que há de pior, às vezes, dentro de nós, as nossas mazelas. Então, essa analogia, esse conto da barata é muito, muito, muito reflexivo e muito interessante. Né? É um dos contos assim, que mais me marcou. Né? O que você acha? Você lembra do conto da barata? Não, eu concordo com você inteiramente, inclusive porque a barata ela vai escolher, veja como Clarice ela tinha detalhes incríveis. Ela vai escolher um inseto muito, muito antigo, 350 milhões de anos tem a barata. É como ela estivesse buscando a memória arcaica dela. Isso daí, inclusive, há alguns trabalhos sobre a questão da barata, né? Até por conta da metamorfose de Kafka, mas que era inseto, não era barata, que ele se tornou realmente também um inseto, mas, enfim, o que interessava é a escolha da barata, né, que é um inseto de 350 milhões de anos. Então, como se ela buscasse a memória arcaica dela. Ela estivesse procurando alguma coisa muito lá atrás. Muito significativo, e foi muito bom, Irigene, você ter falado no conto da barata, porque vale a pena a gente tentar entender a escolha da barata. Eu acho. Então, é uma escolha, assim, que muito proposital, é uma escolha determinada, não foi um inseto qualquer, foi um inseto de 350 milhões de anos. Então, é algo muito arcaico que ela quer lá para trás. E como ela sempre buscou a memória, eu acho que a memória foi o patamar
único de Clarice. Eu quero, é minha memória, é a memória de todos nós, e isso é muito importante, porque hoje em dia a memória não está não se busca tanto, né? Valorizada, né? Você está banalizado, e você é muito memorialista, o que quer dizer, você é muito do passado, você tem que viver o presente e não está buscando esse passado. Eu acho exatamente o contrário, eu acho que o passado é que vai nos dar esteio para o presente. Se a gente não tiver a história do passado, a nossa história e a história do passado, de um modo geral, a gente não tem condições de viver. Não tem. Creio eu. Agora, como nós estamos na reta final, já te dei até o certificado da palestra maravilhosa, eu vou falar um pouquinho de você, mas de você, introspectiva. Você me mandou um artigo que vai sair amanhã, né? E eu vou falar um pouquinho dele no final. Mostra o quão introspectiva você é, como você navega em si mesmo, né? E eu quero terminar com a frase que você disse. Se os homens sentissem no mesmo patamar do entalo da rotina, me aquenenaria. Você se sentia aniquilada, né? Que o excesso de profusas ilusões predomine na vontade do prosseguir. Isso é Fátima Quintas. Prosseguir sempre e desejando que as ilusões seja o esteio do entusiasmo, do desafio de prosseguir do homem. Então, adorei. Muito obrigada. Adorei seu artigo e mostra o quão profundo você é. Não é à toa que você gostou, você fez essa simbiose com Clarice, não. Porque esse seu artigo, maravilhoso, viu? Essa sua reflexão. Oi, Dirlene, eu fico agradecida, realmente. Eu escrevo semanalmente no jornal há muitos anos, desde 85, e meus artigos são mais ou menos, são como você viu esse. E eu vou, só para a gente terminar, mas eu vou narrar uma pequena história. É que quando eu comecei a escrever, minha mãe sempre lia tudo que eu escrevia, e ela dizia, minha filha, não escreva não, no jornal não. Esses artigos não são para jornal, esses artigos são para livro, porque por conta do intimismo, por conta do mergulho, e não vale a pena levar assim ao público de uma maneira geral. Não escreva. E eu deixei de escrever uns 3 ou 4 anos. Só depois que ela faleceu é que eu consegui voltar a escrever. Ela tinha razão, realmente. Agora, o que ocorreu foi o seguinte, é que hoje, já tem muitos anos realmente que eu escrevo, e nesse estilo, se eu mudar o estilo para o objetivo, reclamam. É uma coisa curiosa, eu me lembro muito da minha mãe, eu digo, oh, minha mãe, onde você estiver, que ela faleceu muito precocemente, apesar de tudo, os artigos se firmaram. Então, não querem que eu mude de estilo de maneira nenhuma. Não, o estilo tem que ser esse, que é um estilo bem, como você falou, bem introspectivo. Parabéns. Mas eu quero dizer. Muito obrigada. Já estou com o seu endereço lá, e nós vamos te mandar o certificado e o livro, tá? Estrada da Ubaias, 311, né? Ubaias. Ubaias, 311.
Não fala o endereço, não, a Fátima vai receber visita lá na casa dela. Vai chegar para você. Não, mas não tem tudo, não. Tem muito mais lá, ó. Tem muito mais. O pessoal vai pegar um autógrafo com você aí, Fátima. Tem o número, tem isso, tem aquilo. Tem muita coisa. Eu confirmo com ela no privado, né, Fátima? Muito obrigada. Gratidão. E a gente termina com uma logo feita pela Tereza, da GEB Minas Gerais, animada, com grande honra.